capítulo 9. Atos, capítulo 9. Está lendo os 15 primeiro versículo. Vamos colocar em pé, Atos, capítulo 9. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu leio o primeiro, os irmãos leiam o segundo, assim por diante. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, Atos, capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daqueles da seita, de homens e mulheres, os judaíssos presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te é convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão, o conduziam até Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele as mãos, para o curasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Vamos ler todos junto, 15. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amém. Os irmãos podem tomar seu assento. É sempre bom para nós meditarmos na palavra de Deus, nosso culto de oração e meditação da palavra do Senhor. Eu quero, nessa noite, irmãos, não falar especificamente sobre Saulo ou Paulo, mas falar um pouco sobre Ananias. Os irmãos conhecem muito bem essa passagem, como nós lemos, onde Saulo ele ia a caminho de Damasco, pronto para ali também perseguir a igreja do Senhor, e Jesus lhe aparece em um resplendor de uma grande luz, e ele cai por terra, e quando ele se dá por conta, ele ouve a voz do céu chamando pelo seu nome, e quando ele ouve aquela voz chamando pelo seu nome, logo ele entende que era uma voz soberana, então ele chama de Senhor, mas ele ainda não sabia quem era, então ele pergunta: quem és, Senhor? Aleluia. Mas como sabia o seu nome aquela voz do céu? Com certeza era alguém soberano, alguém divino, e ele pôde entender dessa forma, mas ele não via a luz que ali o encandeceu.
quando ele ouviu Jesus responder a sua pergunta, quando ele perguntou: quem é, Senhor? E Jesus diz: olha, eu sou Jesus, eu sou aquele quem você está perseguindo. Saulo era o grande perseguidor da igreja, mas a igreja é o corpo de Cristo. Então entendemos que quem persegue a igreja está perseguindo o próprio Cristo. E Deus tem falado no meu coração: igreja, se prepara, porque pode vir perseguições como mais do que já tem vindo. Mas sabe que aquele que te persegue, persegue a Jesus. E Jesus falou para Saulo: olha, eu sou Jesus a quem tu persegue. Aleluia. E quando ele entende que é Jesus, ele já pergunta: então, o que tu queres que eu faça? Ali ele já se quebranta. Veja que em meio à perseguição, em meio ao povo que estava amedrontado por conta da perseguição, Jesus ainda estava com as mãos estendidas para salvar. E não importa que a situação que a igreja venha enfrentar ou esteja enfrentando, ou mesmo nós particularmente, mas Jesus sempre estará com as mãos estendidas para salvar. Até mesmo o perseguidor, como foi o caso de Saulo. Glória a Deus. Certa vez, até já comentei aqui, nós estávamos orando pelas missões Portas Abertas, Janela 10x40, a igreja perseguida, e pedindo para que Deus salvasse as almas, guardasse os missionários. Aí Deus tocou no meu coração, quando a minha esposa, nós pensamos assim: mas para aí, e os perseguidores, nós vamos esquecer? Então passamos a orar por eles, para que Deus salvasse os perseguidores. Glória a Deus. E aqui Saulo, ele ouve quando Jesus conversa com ele e orienta para que ele entrasse em Damasco. Mas quando ele percebe, ele está cego, já não estava enxergando nada. E ele é conduzido até a cidade de Damasco, e ali fica, me chamou a atenção também, 3 dias, ali sem comer, sem beber e cego. Aquele homem que momentos antes estava perseguindo a igreja, consentindo com a morte de Estevão e matando muitos dos servos do Senhor. Mas, no versículo 10, diz o seguinte: havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E eu estava meditando um pouco sobre Ananias, meus irmãos, as características desse homem, a qual Jesus o chamou para que ele fosse até Saulo e orasse por Saulo, para que Saulo pudesse ali voltar a enxergar e que também fosse batizado. Onde estava Ananias diante de toda aquela situação? Mas algumas características aqui de Ananias. Primeiramente, ele é apresentado como discípulo. Então, logo no início aqui do versículo 10, diz que havia em Damasco um certo discípulo. Então, havia outros discípulos ali, mas Jesus aponta para Ananias. Até então não aparecia quem era Ananias, onde ele estava. Sabe-se que a palavra já havia o alcançado, já, por certo, foi alcançado pelo Espírito Santo, nós vamos entender dessa forma. Onde estava Ananias? Jesus sabia, e Jesus naquele momento, para aquela missão específica, Jesus aponta para Ananias, discípulo do Senhor. Discípulo é aquele que se parece com seu Senhor, aquele que segue os passos do Mestre. Então, primeira característica de Ananias, ele era um discípulo. E o próprio nome de Ananias traz também uma característica que significa Deus gracioso. Deus gracioso. Então, se ele era gracioso, ele era portador da graça de Deus. Em algum momento da sua vida, ele também foi alcançado pelo favor imerecido da parte do Senhor Jesus. E ele tem esse nome, Deus gracioso. Por certo, refletia o que ele era. Era uma pessoa que tinha graça. Uma pessoa que provavelmente era prazeroso estar perto dele.
alguém que falava o que convinha à palavra de Deus. Essa era a característica do nome de Ananias. Deus, o significado, gracioso. Mas também me chama a atenção que quando o Senhor chama Ananias, diz o seguinte: havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor, em visão. Algo bonito também que eu encontro aqui em Ananias, que Deus falava com ele em visões. Então, por isso que eu disse aqui que ele, por certo, já tinha sido alcançado pelo Espírito Santo, porque ele tinha dons específicos, especiais, do Espírito Santo, como visões de Deus. Então veja que não era um simples discípulo, um homem qualquer, não. Era alguém, um vaso escolhido, era alguém que Deus já havia derramado da sua graça, já havia enchido do seu Espírito, e ele já era portador de dons especiais, de visões celestiais, de visões divinas. Então Ananias teve uma visão, onde Deus falou com ele, Jesus falou com ele em visão. E agora Jesus chama por ele, e diz aqui o seguinte, que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Quando aqui diz que ele respondeu, então também entendo que Ananias sabia discernir a voz do bom pastor. Ele não esteve confundido com outra voz. Não, ele não confundiu com outra voz. Ele não ficou sem saber quem falava com ele. Não, por certo ele tinha experiência. Em outras ocasiões, Jesus já tinha falado com ele, já tinha chamado ele pelo nome, e ele sabia muito bem quem estava falando com ele naquele momento. Diferentemente de Saulo, quando Jesus chama Saulo, Saulo, ele pergunta: quem és, Senhor? Claro que Saulo, a partir daquele momento, também passou a conhecer a voz do bom pastor, porque Jesus falou: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e não confunde com a voz do mercenário. Aleluias! E segue a voz do bom pastor. Então Ananias, ele não duvida, não questiona, ele sabe quem estava falando com ele, e que era Jesus, e que era o Senhor. Aleluias, glória a Deus. Então ele logo respondeu: eis-me aqui. Também mostra aqui algo interessante, que ele era um homem de prontidão, pronto para qualquer momento ouvir a voz do Senhor, reconhecer, estar pronto para o envio do Senhor. Então, quando ele ouve Jesus chamá-lo pelo seu nome, logo ele responde: eis-me aqui. Reconhece e responde: eis-me aqui. Somente discípulos de Cristo, que estão prontos para o chamado, para o envio, para obedecer a ordem do Mestre, é que imediatamente reconhece que é Jesus que está falando, e se coloca: eis-me aqui, eis-me aqui. Só quem tem experiência com a voz do Senhor. Glória a Deus. Porém, Jesus falou para ele assim: levanta-te e vai. Para aí, então se Jesus disse para ele: levanta-te e vai, então leva-nos a entender que ele estava caído ou prostrado. Primeiramente, levanta-te é uma palavra de quem não está em pé, né? De quem está sentado, está caído, deitado, prostrado, algo assim. Levanta-te. E o segundo, vai. Então, se Jesus manda ele levantar, porque ele não estava na posição, e se Jesus manda ele ir, vai, é porque ele estava parado. Estava parado. Mas o que levou esse homem, esse discípulo, a estar nessa situação? Quem sabe caído e com seu ministério parado, estagnado. Tem situações na vida do obreiro, do irmão, da irmã, que acontece isso. Parece que vai tudo muito bem como discípulo do Senhor, mas parece que em algum momento o nome discípulo fica apenas um título, um rótulo. Aquele que outrora, com experiência de ouvir a voz do Senhor, agora se encontra caído e parado.
Mas Jesus sempre está pronto para dizer: levanta-te e caminha, vai, não fica caído não, o chão não é o teu lugar de ficar prostrado aí não, se prostrar é apenas para buscar a face de Deus, vai, não fica parado não, porque estagnou o teu ministério, vai em frente, é a ordem do Senhor para Ananias. Porém, algo a mais eu vejo aqui. Jesus diz o seguinte: levanta-te e vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Jesus agora fala para ele, mostra para ele todas as diretrizes, como ele deveria seguir naquela caminhada. Porque, meus irmãos, Jesus não é daqueles que fala assim, vai, e não mostra o caminho, não, ele fala, vai e vai por aqui, ó, eu estou contigo, eu vou te orientando. Mostra-me aqui também que Ananias era um homem direcionado por Jesus, um homem que caminhava na direção de Jesus, conforme a voz de Jesus direcionava, não precisava ali de GPS ou algo do tipo. Aleluia, Jesus foi quem falou, olha, você levanta, você caminha, você agora entra naquela rua, o nome da rua é direita, aleluia, e lá tem um homem chamado Judas, procura a casa de Judas, não tem vergonha de perguntar onde mora Judas não, quando chegar na casa de Judas, lá tem um homem, e ele ouvindo, Ananias ouvindo atentamente, essa missão que Jesus estava colocando para ele. Mas meus irmãos, quando Jesus falou assim, ó, lá tem um homem que veio de Tarso, e ele se chama Saulo. Opa, agora ele acordou. Aí ele tomou um susto. Mas antes de falar na resposta de Ananias, como é bom caminharmos na direção de Deus, como é bom ser direcionado pelo Senhor Jesus. Quando nós saímos de um lugar para ir no outro, ir porque Jesus mandou. Até mesmo quando nós temos que mudar de uma cidade para outra, nós vamos porque nós estamos indo na direção do Senhor. Foi o Senhor quem me revelou, eu vou para lá, porque Jesus se garante. Eu creio que muitos irmãos aqui têm testemunhos, agora não se ouve tanto, mas ainda existe, mas no passado era mais comum, de irmãos que batiam na sua porta, e dizia assim, olha, eu estou aqui amando do Senhor, e Deus tem um recado para a tua vida, e você não sabia quem era. Talvez aqui alguém já viveu experiência como essa. Glória a Deus. Deus tem um recado, e você não sabia quem era, porque aquela pessoa também morava muitas vezes longe. Tem um casal aqui em Terra Preta, que uma vez foi enviado lá no Tucuruvi, numa casa de uma pessoa que eles nem conheciam, a irmã Ivanilda, e Deus mostrou, falou para ela o endereço certo, até o nome da pessoa. Irmãos, Deus ainda conta com os Ananias da nossa geração, alguém que é sensível a ouvir a voz do Senhor e caminhar segundo a direção que o Senhor mostrar. Aleluias. Mas quando ele falou ali que era Saulo, que estava ali orando, interessante também que lá do outro lado, enquanto Jesus aqui falava com Ananias aqui orientando, lá do outro lado, Jesus também já falava com Saulo, e numa visão, Saulo viu, que entrava, olha só, Saulo numa visão viu, mas ele não estava cego? Saulo estava cego, mas os olhos carnais, porque Jesus já havia aberto as visões espirituais de Saulo naquele momento, e ele agora ali estava orando. Aquele homem perseguidor de cristãos agora estava orando. 3 dias, sem comer, sem beber, cego, sem enxergar ali como cego. Mas agora ele vê, aleluia. Ele tem uma visão, e que entrava um homem naquelas portas, e Jesus falou até o nome da pessoa que entrava ali, aleluia, e que o nome era Ananias. Ele sabia, ele via aquele homem entrando que tinha o nome Ananias. Então, enquanto Jesus trabalhava aqui com Ananias, no mesmo momento já trabalhava lá com Saulo. Ananias, você vai até Saulo. Saulo, vai vir um homem aí chamado Ananias. Aleluias. Não se preocupe, aleluia, porque Deus já falou do teu nome lá do outro lado, aleluia, no céu.
Quem sabe já ressoou para aí. Aleluias. Aquela porta que precisa ser aberta. E eu quero dizer em nome de Jesus, quem sabe aqui alguém está esperando a oportunidade. Eu creio que o teu nome já está sendo ressoado naquele lugar. Aleluias. Glória a Deus. Mas Ananias, ao ouvir que era Saulo, ele agora resolve questionar a Deus. Ele não era aquele homem obediente, né? Aquele homem que seguia o que Jesus falava, mas agora ele resolve questionar. E no versículo 13, ele respondeu, olha a resposta. Ele diz: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito a teus santos em Jerusalém? E aqui, ou seja, aqui em Damasco, ele tem poder dos principais do sacerdote para prender a todos que invocam o teu nome. Interessante. Vamos meditar nisso aqui. Ele disse assim: Senhor, eu escutei muitos. Então agora a gente já vai ouvir, vai entender por que é que Ananias estava prostrado, estagnado o seu ministério. Na verdade, ele estava amedrontado. Ele estava atemorizado. Por certo, ele nem conhecia Saulo, mas ele deu ouvido a muitos. Não está falando aqui há muito, não, há muito tempo, não, há muitos. Há muitos ouvi acerca deste homem. Sabe aquela pessoa que fala assim: ô Ananias, é melhor você parar por aí, porque o trabalho é árduo, é difícil, é pesado. Ô Ananias, sabe aquele Saulo? É melhor você não querer enfrentar ele não, porque ele anda matando crente por aí. E começaram a engrandecer demais, a agigantar demais o Saulo para Ananias. E agora a gente entende porque é que aquele homem estava ali, na verdade estava escondido, estava estagnado, parado, amedrontado, com medo. Meus irmãos, por certo, ele não estava presente na morte de Estevão, que Estevão não teve medo de ser apedrejado. Antes ele falou do nome do Senhor, falou do reino de Deus, e viu os céus abertos, e viu Jesus em pé. Aleluia. Os próprios apóstolos, capítulo 3, capítulo 4, vai nos mostrar que eles foram presos, surrados, e depois saíram dali felizes, glorificando a Deus, por ser encontrados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Ananias não, Ananias estava com medo, ao ponto de questionar o Senhor, e falar assim: Senhor, eu escutei muitos aí falando que esse homem, eu escutei falar dos males, quantos males tem feito. Ele começa a gigantar as obras do mal que Saulo tinha feito, e mais, ele vai falar assim: lá em Jerusalém ele tem feito muito mal para os teus santos. Para aí, mas não era Jesus quem estava falando, irmãos? Será que muitas vezes a gente também não questiona? E mais, ele diz assim: e aqui, ele tem poder. Agora começa a engrandecer o poder de Saulo. Na verdade, o poder que estava sobre Saulo, dizendo assim: ele tem poder dos principais dos sacerdotes. Falando para quem? Falando para aquele que tem todo o poder. E começa a engrandecer o poder dos principais dos sacerdotes. E Jesus ali só olhando Ananias. Aleluias. Ele estava como aqueles espias que foram, a mando de Moisés, espiar a terra, e lá viram os gigantes, e voltaram com as notícias desanimadoras, dizendo: a terra é boa, mas tem muito gigante lá. Aleluias. E muitas vezes, nós também, nessa jornada, nesse desafio, nessa missão que o Senhor nos coloca, nós começamos a enxergar mais os gigantes, engrandecer muito as autoridades daqueles que são opositores, e nos esquecemos que conosco está aquele que é dono de todo o poder. Aleluias. Ananias não estava percebendo que quem tinha enviado Saulo, isso ele percebeu, né? Quem tinha enviado Saulo eram os principais do sacerdote, ou o poder dos principais do sacerdote, mas ele não estava percebendo que quem estava enviando a ele
era aquele que tem dono de todo o poder, que é dono de todo o poder nos céus e na terra, Jesus Cristo. E agora, Jesus vai falar para ele assim, e olha, ele ainda falou assim, olha, e ele está pronto para prender todos que invocam o teu nome. Querendo falar para quem? Para Jesus, que é onipresente, onisciente, que conhece todas as coisas, os olhos dele estão em todas as partes, querendo ensinar Jesus. Senhor, olha, quem invocar o teu nome, ele manda prender. Aí Jesus, olhando para ele, fala assim, porém, disse-lhe o Senhor, vai. Aleluia. Em outras palavras, para de conversa, rapaz. Para de conversa, eu não mandei você ir, então vai, ô glória. Irmão, não adianta questionar Jesus não, se Jesus está mandando você ir, vai. Vai que ele se garante. Se Jesus te mandou vir de lá para cá, então ele se garante, não tenha medo da missão que ele tem colocado na tua mão, não. Quem te mandou ir foi Jesus. Não tenha medo do poder das trevas, não, porque maior é aquele que está contigo. Ele sim é o dono de todo o poder. Aleluia. E Jesus falou assim, vai, porque ou seja, esse aí que você está com medo, esse que você está falando, esse de quem te falaram, ele é para mim um vaso escolhido, oh glórias, um vaso, não falou assim que era um ouro, algo, não, um vaso, para quem serve o vaso, né? Glória a Deus. E Paulo veio entender mais na frente, ele mesmo vai falar assim, nós temos esse tesouro em vaso de barro, ele reconhecia que era um vaso de barro, esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome, sabe esse nome? Jesus agora falando para Ananias, sabe este nome, pelo qual ele se invoca, e ele prende a quem invocar? Pois agora, ele vai levar esse nome, diante de reis, diante de gentios, diante do povo de Deus, escolhe ele, para levar esse nome, e nós vamos ver no decorrer da palavra, meus irmãos, nós vamos encontrar Paulo, pregando para os gentios, nós vamos encontrar Saulo, como Paulo, pregando para reis, como Agripa, vamos encontrar, pregando para os judeus, sendo perseguido pelos judeus, mas pregando a palavra, glória a Deus, aleluia, e mais, Jesus fala para Ananias ainda assim, e eu lhe mostrarei, quanto deve padecer pelo meu nome, ou seja, se ele hoje, Ananias, está levando muitos a padecerem por causa do meu nome, agora eu vou mostrar para ele, aleluia, que agora é ele quem vai padecer pelo meu nome, esse nome ao qual ele persegue, por ele muito vai padecer. E agora, meus irmãos, diante desta palavra encorajadora de Jesus para Neemias, diz o versículo 17, e Ananias foi, agora não tinha mais medo, agora não tinha mais dúvida, agora ele sabia que quem estava com ele era aquele que tem todo o poder, e não tinha mais medo daquele homem. Ele foi, entrou na casa, direcionado por Deus, conforme Jesus falou para ele fazer, ele foi, entrou na casa, impôs-lhe as mãos, e disse, irmão Saulo, agora já não era mais o perseguidor, já não era mais aquele que matava, não, agora ele chamava de irmão. Ele sabia que ali Jesus já tinha falado com ele, já tinha um coração quebrantado, ele já tinha entregado a sua vida para Jesus, e agora era irmão, aleluia, glória a Deus. O que ele não estava entendendo, que enquanto Jesus chamava ele, Jesus também já trabalhava do outro lado, era só bastava ele ir, sem questionar, sem duvidar. Não tenha medo, diante do chamado, diante da tarefa, aleluia, da hora que o Senhor tem te confiado, aleluia, basta ir, porque lá Jesus já preparou tudo, glória a Deus, já preparou tudo, e agora ele chega ali, e diz, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou. Em outras palavras, Saulo, quem te enviou foram os principais dos sacerdotes, te enviou para perseguir os cristãos, mas quem me enviou a ti foi o Senhor Jesus. Quem te enviou foi Jesus, não foi o homem. Onde você está, não foi o homem que te colocou, foi Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh glórias, aleluia.
Glória a Deus. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Agora, com a autoridade que Jesus deu a ele, ele vai orar por aquele homem, para que aquele homem voltasse a enxergar, e que aquele homem fosse cheio do Espírito Santo. E essa é a missão que Deus tem para mim, para a tua vida. Por isso que Paulo mesmo vai falar para Timóteo, para que não viesse a se embaraçar com as coisas deste mundo, porque maior é o chamado que Deus tem para a nossa vida. Aleluia. Sobre o mundo pode estar o poder das autoridades, mas sobre a igreja está o poder de Deus. O poder de Deus. Então não tenha medo do desafio, vá em frente, anuncie o nome de Jesus. Aleluia, que ele se garante. Glória a Deus. Ore pelos enfermos, oh glória, restaure as visões que estão aí no céu espiritualmente. Leia a palavra e as visões vão se abrirem. Aleluia. Continue orando para que o Espírito Santo venha sobre a tarefa da igreja. É de curar enfermos, de orar para que Jesus continue batizando o Espírito Santo. E não ter medo das perseguições, nem do que possa acontecer. Porque o próprio Paulo mais à frente vai ensinar, né? O que Ananias até então não tinha entendido. Para mim, o morrer é ganho. O viver é lucro e o morrer é ganho. E para concluirmos, diz assim: e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, recuperou a vista, levantando-se, foi batizado. E assim aquele homem Ananias foi um instrumento poderoso na mão de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e que possamos, através dessa palavra, ser encorajados diante dos desafios que estão na nossa frente e de outros que virão. Continue fazendo a obra de Deus, continue sendo guiado pela voz do bom pastor. Diga assim: eis-me aqui, aleluia, e as demais coisas, Jesus se responsabiliza pelo teu ministério. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém.